Olá, muito bom dia. O Globo Comunidade está no ar e hoje vamos falar sobre saúde e alimentação. Hipócrates, o pai da medicina, tinha uma frase que dizia assim: que seu remédio seja seu alimento e que seu alimento seja o seu remédio. Mas por que o que a gente come é tão importante? Como ter bons hábitos alimentares ajudam mesmo a prevenir doenças? Nós vamos descobrir com nossos convidados de hoje, a médica especialista em longevidade, Leila Gonzaga, e também o gastro-especialista em endoscopia, Gerson Brasil. Bom dia para vocês. Obrigada por estarem aqui com a gente. Dia. Bom dia, Cláudia. Começando este domingo falando sobre alimentação, hábitos saudáveis. E aí eu gostaria que você falasse, doutora Leila, por que o alimento é tão importante, o bom alimento é tão importante para o nosso corpo? Hoje nós consideramos 4 pilares em relação à saúde, que está muito mais se voltando para a saúde preventiva, que nós chamamos a medicina integrativa. É o ser como um todo e ele precisa voltar um pouco à vida que nós tínhamos antes, com mais tranquilidade, menor nível de estresse, uma boa alimentação, dormir as horas adequadas para cada idade, que é bem importante em relação à saúde. Tem vários estudos demonstrando isso. E a saída do sedentarismo, uma prática de atividade física, inclusive em todas as idades, desde a criança até o idoso. Então, esses bons hábitos devem começar o mais cedo possível. O mais cedo possível, porque hoje nós mudamos muito nossos hábitos. As crianças ficam muito mais presas em casa, à frente da TV. E antigamente nós tínhamos as crianças na rua, brincando de bola e praticando atividade física naturalmente. Hoje, para você colocar uma criança numa atividade física, é preciso que você insista muito para que ela goste da atividade física, porque passa a ser um hábito que ela não tem mesmo, diferente de antigamente. A senhora falou desses hábitos saudáveis, dessas rotinas. Vamos falar um pouquinho sobre os alimentos ruins, os hábitos ruins que de fato eles trazem para o nosso corpo, doutor. Verdade. A alimentação, se não feita de maneira regular e com cuidado, pode trazer um prejuízo enorme para o nosso organismo. O trato gastrointestinal, que é responsável por digerir e metabolizar todos esses alimentos que são ingeridos, eles podem padecer, seja o estômago, seja o esôfago, seja o intestino, quando essa alimentação não é feita da maneira apropriada. Tanto na qualidade do que é ingerido, como também pelo risco de contaminação desses alimentos. Então, não é só importante a gente ter cuidado de comer bem, mas ter a procedência boa do alimento. Então, a gente pode adoecer o organismo pelo fato de estar comendo mal, obesidade, hipertensão, diabetes, todas essas consequências, mas também as doenças, as gastrites, as gastroenterites infecciosas, a doença do refluxo, tudo isso pode surgir em decorrência da alimentação. Vamos falar sobre exemplos do que é uma boa alimentação e do que é uma má alimentação. Hoje a pirâmide alimentar tem um movimento para que mude e um alimento essencial é a água. A água é considerada um alimento, porque ela ajuda a filtrar todas as toxinas que vêm do fígado e passam através do rim e são eliminadas. E aí depois vem os alimentos abaixo da terra, que são as raízes consideradas. Inhame, macaxeira. Inhame, macaxeira e outras raízes. E as acima, que são as frutas e os vegetais. Então, os melhores alimentos são os alimentos funcionais. São aqueles que causam impacto na sua saúde para proporcionar para que você não adoeça. A gente está falando um pouco de como evitar que as pessoas cheguem até o Dr. Gerson. A gente aqui está trabalhando assim, é feito um time contra, porque na verdade é a sua realidade, é tratar essas pessoas que chegam com esse problema, pessoas que já tomam refrigerante há muito tempo em excesso. Tem casos de crianças que também têm problemas de doença que vão parar no consultório médico, doutor? Sim, sim. Sem dúvidas, a melhor solução seria prevenir. Prevenir sempre com todas essas orientações, essas informações que estão sendo ditas aqui.
Acontece que por uma série de fatores, nem sempre as pessoas conseguem seguir essas orientações e terminam adoecendo. O trato gastrointestinal ele termina sendo uma porta de entrada dos sintomas quando as pessoas adoecem. Então, nós conhecemos os sintomas dispépticos, popularmente conhecido como gastrite, mas que vai muito além da gastrite. Os principais sintomas são as dores abdominais na região epigástrica, a queimação nessa mesma região, na famosa boca do estômago, ou aquela queimação que pode subir atrás do peito, que é típico do refluxo, as diarreias, que podem ser prolongadas, crônicas, durar 14, 30 dias, o empachamento pós-prandial, aquela sensação de que depois que você se alimenta parece que comeu um boi, está super distendido, com a sensação de gases. Às vezes nem consegue terminar de comer, tem uma saciedade precoce, você se alimenta e antes mesmo de terminar o prato de comida já está que não consegue mais comer. Tudo isso são sintomas de que alguma coisa não está correndo bem, alguma coisa deu errado e são os sintomas mais comuns das doenças do trato gastrointestinal. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, a gente volta já continuando sobre esse assunto e a gente vai trazer também uma receita simples para dar mais energia durante o dia. O Globo Comunidade volta no instante. Estamos de volta com o Globo Comunidade, que hoje está falando sobre alimentação. Nossos convidados são o gastroespecialista em endoscopia, Gerson Brasil, e também a médica especialista em longevidade, Leila Gonzaga. Eu volto conversando com você, doutor Gerson, falando sobre esses sintomas, né, de azia, que muitas vezes as pessoas acabam não procurando um médico, se automedicam. Alguém dá uma dica, toma não sei o que isso aí faz bem, que passa azia, e acaba não procurando. Que momento que a pessoa deve procurar? Realmente é quando dá o primeiro problema ou quando isso persiste? Ter um sintoma esporádico eventual de má digestão, como uma queimação ou como uma sensação de empachamento, pode ser encarado como normal depois de algum exagero alimentar. Então, é comum aquele domingo, uma feijoada, um churrasco entre amigos, entre família, e na segunda-feira acorda um pouco empachado, com uma queimação. Isso isoladamente não dá para ser considerado como doença, nem merece uma atenção especial. Agora, quando esses sintomas passam a acontecer de maneira frequente, semanalmente, mais do que isso, tem impacto na qualidade de vida, incomodam o próprio paciente, significa que algo está errado. A pessoa pode ficar sem conseguir dormir. Exato. Seria isso. Dificuldade de dormir, dificuldade para ir ao banheiro, para trabalhar. Tudo isso pode acontecer por conta da intensidade desses sintomas. Então, quando a gente chega nesse ponto, é prudente, ao invés de ir na farmácia e pegar qualquer medicamento do balcão ou se consultar com o vizinho, com o familiar, é procurar um médico, um especialista na área, para contar esses sintomas e saber o que é que precisa ser feito. Porque pode ser o quê, por exemplo? Desses sintomas que nós estamos comentando, os mais comuns. Tá? Doença do refluxo, é aquela sensação que fica de queimação aqui atrás do peito ou da comida voltando, por conta do retorno do conteúdo do alimento do estômago para o esôfago. As gastrites, que comumente causam dor na região epigástrica. As úlceras, que também podem causar dor e queimação. Então, do trato digestivo alto, essas são as mais comuns. A gastrite, a úlcera e o refluxo. Todos podem causar sintomas relativamente parecidos. Então, quando esses sintomas surgem, é prudente investigar para a gente descartar e tratar da maneira mais apropriada. Muito bem. Doutora Leila, vamos falar um pouquinho sobre comidas boas que fazem bem para o corpo. Comida pode ser também tipo remédio para alguma doença? Sim, nós temos vários alimentos, né? Nós temos alimentos funcionais, como eu falei, que eles causam impacto no nosso organismo para que possa aumentar a imunidade. Nós temos os alimentos nutracêuticos, e podemos fazer uma mistura dessa alimentação. Hoje existem vários tipos assim, diria correntes, né? A alimentação evolutiva, que seria a alimentação paleo, sem grãos, com bastante verdura, sucos, que são chamados sucos funcionais, sucos detox, e uma outra linha é a alimentação cetogênica, que é o jejum intermitente, muito falado hoje e já praticado desde os ancestrais. Eu estava lendo um livro interessante, né, que falando justamente em lugar de médico na cozinha,
que uma determinada população, os assênios, eles já faziam essa prática, esse jejum, eles já conheciam da fisiologia. E hoje existem vários trabalhos sendo feitos, inclusive em pacientes que já têm um diabetes, e que esse jejum é bem eficaz, alternado com a dieta no outro dia de uma menor caloria para o emagrecimento. Lembrando que isso tudo tem que ser acompanhado por um profissional, esse jejum intermitente, tudo isso. Então, na nossa formação, acredito que na dele também, a gente falava muito pouco sobre o alimento. E aí foi ficando cada vez mais distante do médico falar dentro do consultório sobre o alimento. E a gente está voltando a isso, né? Os próprios cardiologistas hoje, né, e é um consenso até, isso fala muito em congressos de cardiologia, sobre a alimentação mediterrânea, né, que são alimentos mais crus, são verduras, os óleos. Se pratica hoje uma cultura de que a gordura ela é ruim, e não, a gordura ela é responsável, a gordura boa, saudável, por nos dar energia. O que e não é essa gordura proibida, boa? Deixa eu trazer né? a senhora para alguns exemplos, a gente sair na prática já anotando que são essas óleo coisas. de coco, né? Alimentos com gordura, como por exemplo o abacate, né, que tem uma gordura saudável, amêndoa, né, a castanha do Pará, todos esses alimentos contêm gordura e não são proibidos, desde que seja tudo feito com equilíbrio. E o interessante hoje está se puxando para a linha de uma alimentação viva. É muito interessante porque são as verduras, os alimentos sem a cocção, sem aquela exagerada, sem como, por exemplo, no churrasco, aquela carne queimada excessivamente, né? Esse tipo de alimento que não é tão saudável para a gente poder aproveitar, acho que tem que ter uma mudança também de hábito, acho que de percepção disso, né? Um trabalho que tem que começar cedo e de paladar. E de paladar. Tem que ser começado dentro de casa, porque quem leva o alimento para casa são os pais, né? A educação tem que ser não só uma educação, né, em relação à escola, em relação às próprias escolas têm que se voltar para isso também. E a gente vê um trabalho muito pequeno, e quem começou isso foi, por sinal, o Ministério da Saúde, né, proibindo determinados alimentos dentro da escola mesmo. Mas a gente vê as escolas particulares, a cantina, você olha, dá susto, só tem alimento refrigerante, coxinha, fritura, salgadinho, né? E etc. Né? E aí isso também é ruim, vai parar lá no seu consultório, fritura. Olha, em excesso. É péssimo, além dessas doenças todas que a gente já mencionou aqui, convém lembrar que boa parte desse erro alimentar termina convergindo para a obesidade. E o problema é que se tem uma visão muito romântica da obesidade, né? Acha-se que o problema da obesidade é meramente estético, quando isso vai muito além. Eu acho curioso porque se fala muito de tabagismo, do hábito de fumar, com o risco que tem desenvolvimento de câncer, notadamente o câncer de pulmão, o câncer de bexiga, mas se esquece de dizer que a obesidade, muito além do lado estético, está associado com quase todos os cânceres. Então, não pode se deixar de mencionar esse tipo de coisa. Não é uma questão estética, é uma questão de saúde pública. Problema de coração, tudo. Todas as doenças, olha, e principalmente câncer. Quase todos os cânceres que você pegar, que você escolher, tem associação, o maior risco de desenvolvimento associado à obesidade. Algumas vezes a gente vê em excesso biscoito, leite, iogurte fermentado. A gente vê pessoas trocando, inclusive, essa alimentação completa de feijão por um pacote de biscoito. Alimentação em caixas, né? Inclusive as pessoas dizem, não, porque comer bem não é acessível para muita gente, é caro. Isso é verdade? Comer bem é caro? Ao contrário. Hoje
E você pode ver um pacote de biscoito, chega a um preço muito maior do que você fazer uma feira, até ir para uma Ceasa mesmo, porque o tempo da gente hoje é bem reduzido, vai de 15 em 15 dias, compra para... e mantém uma conservação, porque isso também é importante, a conservação dos alimentos, das verduras, e se compra com muito menos verduras, né, e uma alimentação saudável do que a alimentação industrializada. É muito mais cara. E a receita que você pode passar para a gente, que dá energia para o corpo, deixa a gente mais animado, o que a gente pode comer para ficar mais animado pro dia? Estava dando uma olhada em algumas e eu achei uma bem interessante, que é uma vitamina de banana. Então, ao invés de ser feita com leite convencional, você pode fazer com água de coco, banana ou leite de coco e colocar as especiarias, que a gente chama, né? Que é noz moscada, gengibre, né? E isso daí vai dar uma boa energia. Então vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com outras orientações aqui no Globo Comunidade. Até já! De volta com o Globo Comunidade, que hoje fala sobre a relação entre saúde e alimentação. Estamos com a médica especialista em longevidade, Leila Gonzaga, e também o gastroespecialista em endoscopia, Gerson Brasil. A gente está falando sobre alimentação e muita gente já fala, comer bem é comer fruta, comer verdura. Muita gente nem gosta e aí acaba não comendo na tentativa, digamos, de não engordar, por exemplo. Que tipo de prejuízo uma atitude dessa pode trazer para a saúde dessa pessoa? Quem começa aí me respondendo? Pergunta para os dois. Veja, a solução não é essa. A solução não é não comer, né? A solução é comer bem. E comer bem passa por, além de escolher os alimentos, não tomar nenhum tipo de decisão equivocada. A gente comentava que com muita frequência a gente termina recebendo no consultório alguns pacientes desnutridos, com taxas de vitamina muito baixa, com queda de cabelo. Quando a gente vai tentar investigar e buscar a causa para isso, foi uma decisão equivocada de tentar ter uma boa alimentação, né? Retirando de maneira sistemática da alimentação alimentos que não deveriam ser retirados, como por exemplo a lactose, o glúten, dentre outros. Esses são apenas os mais comuns. Existem pessoas que têm doenças, como a intolerância à lactose, como a doença celíaca ou somente intolerância ao glúten. Nesses casos, quando identificados e diagnosticados, eles devem ser retirados da dieta, mas não de maneira sistemática, de maneira que todos os pacientes devam fazer isso independente de sintoma. Isso é um alerta que a gente deixa para escolher bem os alimentos, decidir, buscar uma orientação. Tá? Ao invés de ouvir o que o colega da academia, o que o vizinho falou, buscar orientação de profissionais hoje que se dedicam a isso, se dedicam a dar uma boa orientação dietética. O senhor falou sobre intolerância à lactose, vou abrir aqui um espaço para falar um pouco sobre o leite, porque são muitas informações sobre o leite. Tem gente que diz que o leite que hoje a gente tem no mercado, ele não é legal, que não faz falta para o organismo, para o corpo humano. Queria que vocês comentassem se isso é verdadeiro e também falar sobre o leite mesmo. Tem gente que diz que ele é inflamatório, tem gente que... Queria que vocês comentassem um pouco. O leite que nós usamos, né, que é o leite, né, mais comumente o leite de vaca. O que acontece? Até os 2 anos, nós necessitamos de leite, né? E cada animal, na sua espécie, necessita por um período desse tipo de alimentação. Depois dos 2 anos, nós podemos substituir esse leite, né? E não necessariamente também deixar de tomar leite. Podemos tomar leite, uma opção são os leites de vegetais, leite de arroz, o leite do inhame. Por quê? O leite de vaca, qual é o problema? A lactose é o açúcar do leite, né? E além da lactose, o leite da vaca, ele contém outras proteínas que são proteínas estranhas e que não são adequadas mais para o nosso organismo, e aí isso pode provocar uma alergia alimentar, não à lactose, mas às proteínas do leite.
entende? Então, por isso que se pede. Não, tudo bem, pode tomar o seu leite. Tem gente que, não deixe sem o meu leitinho. Mas o quanto mais evitar o leite de vaca. E eu peço sempre para que substitua esse leite pelo leite de coco, pelo leite de inhame, pelo leite de amêndoa, pelo leite de castanha, que é bem simples de fazer em casa. E que é excelente para o organismo. A gente falando assim sobre frutas e verduras, para quem tem problema de gastrite, azia, mesmo fruta e verdura, tudo é liberado? Existem alguns alimentos considerados saudáveis que podem fazer mal para uma pessoa que tem esse tipo de problema, doutor? Não existe uma receita única que seja proibida. O que a gente sabe é que os pacientes que sofrem de gastrite devem evitar frutas muito ácidas. Então, dá prioridade a frutas menos ácidas. E aí, tem alimentos e frutas que servem como calmantes do estômago, protegem o estômago. Por exemplo? A gente pode citar a laranja mimo, a maçã, a goiaba, o mamão, hortelã, o chá de hortelã, o chá de alecrim, tudo isso são substâncias, chás e frutas que tendem a acalmar o estômago e auxiliam sim no tratamento da gastrite. Muito mais deletério do que determinados tipos de frutas são os alimentos, os refrigerantes, são os alimentos de conserva, esses são muito piores. Então as frutas, só tendo esse cuidado de evitar frutas muito cítricas, muito ácidas, já ajuda bastante para quem sofre de gastrite. Falou em algumas receitas de chá. Chá, inclusive, assim, as pessoas estão usando muito, fazendo muitas misturas. Queria que você comentasse aí algumas receitas de chá que ajudam a aumentar a imunidade, combater gripe aí. Sim. Hoje a indústria, né, procura muito, digo, a farmacêutica, colocar, gripou, um comprimido de vitamina C. Então a gente pode utilizar isso na forma de alimentação. Vai ser muito melhor recebido pelo organismo e vai aumentar a imunidade. Um dos chás que eu gosto muito de ensinar e que é bom, né, é o da casca do abacaxi. Além de você aproveitar, não jogar fora, que tem muitas propriedades, vitamina C e outras mais. Você coloca a casca do abacaxi, coloca a água lá, canela em pau, maçã e um pouquinho de cravo e deixa lá fervendo. É um chá que tem um cheiro maravilhoso e faz muito bem, inclusive, para o estômago e o intestino. Essa receita de chá, ela é contraindicada para alguém, para algum tipo alguém que tenha, vamos supor, pressão alta, não deve evitar? Só, por exemplo, se adicionar o gengibre, evitar em excesso, para quem tem pressão alta. É sempre importante a gente falar isso, porque o que é bom para mim pode não ser bom para você. Então, é sempre importante procurar uma orientação em relação à alimentação, aos hábitos, até para evitar que você consuma um alimento que acaba lhe fazendo mal, né? Sim, sem dúvida. Como eu disse, a gente está falando muito da qualidade dos alimentos, o que é de suma importância, mas vamos lembrar também do cuidado com a procedência do alimento. O organismo pode padecer não só da qualidade ruim do alimento, mas da contaminação, né? A título de curiosidade, uma bactéria que se adquire dessa forma, que é a principal causadora da gastrite, que é o Helicobacter pylori, ou o H. pylori, é assim que se adquire, através da alimentação, da água, de procedência duvidosa ou de procedência não conhecida. Então tem que ter muito cuidado com a procedência do alimento que se come, sobretudo os alimentos que são ingeridos na forma natural, como os peixes crus, para o sushi, né, os legumes, os vegetais. Muito bem, doutor Gerson, doutora Leila, muito obrigada pela presença de vocês aqui no Globo Comunidade. Bom dia para vocês. Bom dia. Bom dia, obrigado. E assim a gente se despede, o Globo Comunidade fica por aqui. Bom domingo para você, excelente semana.